Olá, meu nome é Igor, eu sou professor do curso de produtor de olerícolas do módulo 3, semeio, propagação e preparo da área para a implantação da horta. Esse curso tem o apoio também de uma apostila que vocês deverão ler, né, para acompanhar todo o conteúdo que aqui será ministrado, mas de forma mais acelerada, né, enfocando alguns tópicos que devem ser levados em consideração no momento desse estudo. Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer a todos vocês por terem escolhido esse curso e principalmente por terem escolhido a nossa instituição para cursar. Essa disciplina é dividida em pelo menos 6 tópicos, né? Ou seja, esse módulo, né, é dividido em 6 tópicos: escolha do local ideal para a implantação da horta, escolha da espécie e variedade, propagação de olerícolas, produção de mudas, preparo do local para o plantio, transplantio de mudas e semeadura direta. Esse módulo tem um total de 15 horas. Então, já dando início ao nosso conteúdo, né, a gente primeiro deveria definir olericultura e a horta, né? O termo olericultura é derivado do latim oleres, hortaliças, colere, cultivar. E é nada mais, né, do que o ramo da horticultura que estuda a produção das culturas oleráceas ou hortaliças, né? O que seriam as hortaliças? As hortaliças é um grupo de plantas que representa em sua maioria, né, algumas características. Primeiro, consistência tenra, não lenhosa, né? Então é aquela consistência que a gente tem, né, ao se saborear aí um alface, um brócolis, uma couve-flor, entre outras, né? As olerícolas possuem também um ciclo de vida curto, né? A gente tem espécies como, por exemplo, o rabanete, que do semeio até a colheita em torno de 30 dias, ou outras culturas que têm um ciclo um pouco mais longo, né, mas que se fecha aí dentro de um ano, né, bem menos do que um ano. As plantas olerícolas também têm uma elevada exigência em tratos culturais, então vocês vão ter um módulo específico para tratar sobre isso, né, como por exemplo práticas como tutoramento, a amontoa, a capação, a desbrota, entre outros, né? Então é bem intensivo. E as áreas de cultivo são menores em termos de área comparadas às grandes culturas, né? Como por exemplo o milho e a soja. Então a horta, né, é tema inclusive de poema, né? Vou aqui declamar, né? Vou falar aqui o poema de Rubem Alves, em O Quarto do Mistério, né? Horta como lugar onde crescem as coisas que, no momento próprio, viram saladas, refogados, sopas e suflês. Também isso, mas não só isso. Gosto dela, mesmo que não tenha nada para colher. Ou melhor, há sempre o que colher, só que não para comer, pois horta é algo mágico, erótico, onde a vida cresce e também nós no que plantamos. Daí a alegria, e isso é saúde, porque dá vontade de viver. Saúde não mora no corpo, mas existe entre o corpo e o mundo. É o desejo, o apetite, a nostalgia, o sentimento de uma fome imensa que nos leva a desejar o mundo inteiro. Como eu disse, né, é uma crônica de Rubem Alves. Então a horta é o local onde serão cultivadas as olerícolas, né? A gente pode ter horta em um vasinho na sacada do apartamento? Pode, né? A gente pode ter uma horta sem o uso de terra, por hidroponia? Também podemos, né? A produção de olerícolas ela é bem diversa, bem variada, como vocês vão ver aqui no nosso curso, né?
O seu tamanho, ou seja, da horta, dependerá da disponibilidade da área, do objetivo da produção, do número de pessoas envolvidas nessa produção, da disponibilidade de tempo e de recursos, entre outros, né? Disponibilidade de água, a região, né? Então isso tudo vai ser considerado, né, na hora de ter o tamanho daquela horta. Mas assim, em termos básicos, para um dimensionamento, considera-se que uma horta de 100 metros quadrados é o suficiente para alimentar uma família de 6 pessoas aproximadamente, né, em termos de olerícolas. Né. As olerícolas exigem tratos culturais intensivos e diários, como eu já disse, eu falei de alguns, né, e uma pessoa trabalhando em torno de 2 a 3 horas por dia consegue manter uma horta de 150 a 200 metros quadrados. Né? Então são números que a gente fala que vai auxiliar vocês, né, a considerar o planejamento da instalação de uma horta. A gente tem que definir a horta em diversos tipos, né, para a gente poder começar a falar sobre as técnicas ou as práticas mais adequadas para cada espécie que você escolhe para se plantar, né? Então a gente tem hortas domésticas ou familiares, hortas comunitárias, hortas escolares ou institucionais, pequenas hortas comerciais em pequena escala e grandes hortas comerciais, ou seja, em grande escala. Então cada tipo de horta dessa vai ser adequada para um público, né, para uma ocasião, para uma finalidade. Vamos dizer, hoje eu atuo numa instituição pública, né, no instituto. Então, ali tem a possibilidade de se produzir, né, numa horta escolar ou institucional, né. Agora, por outro lado, você aí na sua comunidade, né, pode instalar uma pequena horta comercial para atender, né, ou suprir olerícolas demandadas na sua região, na sua cidade, né, no seu bairro. Uma grande horta comercial, por outro lado, é uma horta onde se planta em grande escala, né. Normalmente são olerícolas que têm um período de prateleira mais longo, tá? E que aquele olericultor, né, está muito focado na produtividade, na qualidade e principalmente em aspectos relativos aos custos de produção e retorno econômico. Né? Então a gente tem grandes propriedades produzindo olerícolas como a batata, a cenoura, a cebola, o alho, o tomate, o repolho, algumas solanáceas além do tomate, como por exemplo o pimentão, né, entre outros. Né. Então são espécies que o olericultor em grande escala tem produzido. Né. Mas nada impede também que exista aí um grande olericultor, né, numa grande área para se produzir alface, né, já que ele vai atender, por exemplo, uma cidade muito grande como São Paulo. Então, são exemplos que eu dou, né, para auxiliar vocês na compreensão no momento em que vocês forem ler a apostila. Então aqui são algumas imagens, né, de aspectos na produção de olerícolas em geral, né, em cultivo protegido, né, numa escola, em propriedades familiares ou mesmo como uma atividade recreativa, né, ou pedagógica aí, que é essa última figura, figura 4. Todas as figuras estão aí disponíveis para vocês na apostila. Tá? Escolha do local ideal para a implantação de uma horta. Essa é uma dúvida que sempre surge, né? Mas como que eu vou, né, escolher um local? Primeiro, você tem que ter um espaço com solo, né? Não que você não possa ter algumas plantas, uma pequena horta na varanda da sua casa, mas pensando de uma forma mais comum, né, de se produzir para venda, para comercializar, ou mesmo para atender uma família mais numerosa, né? Então você tem que ter um espaço com solo e algumas condições ambientais que devem estar adequadas para o crescimento e o manejo das plantas, né? Como por exemplo a localização, a exposição ao sol e à luz,
a qualidade do solo, né, a fertilidade do solo, a presença de vento e a presença, né, a disponibilidade de água para irrigação. Esses 5 aspectos básicos devem ser considerados, né, e inclusive é possível que o pequeno produtor, o olericultor, possa inclusive manejar essas condições ambientais de alguma forma até que elas se tornem adequadas àquele local, para adequar aquele local à produção das olerícolas. A exemplo, né? Se você tem uma área sombreada, né? Então qual é a prática que a gente indica? Não, vamos fazer uma poda das árvores, né? Vamos retirar aquelas árvores daquele local, se isso for permitido, é claro. O solo, né? Vocês já viram no módulo 2 a disciplina de solos, né? Então vocês já estão afiados aí, sabendo que é necessário fazer uma amostragem do solo, uma análise de fertilidade do solo, para em seguida você realizar a correção com calcário e fertilização com com os fertilizantes que são necessários, né, para aquela espécie. Se você tem uma grande incidência de vento, por exemplo, o plantio de cercas vivas ou a instalação de cercas de bambu, né? Você tem uma diversidade de formas de se reduzir ou minimizar o vento. A água para irrigação, né? É extremamente necessário que você tenha água disponível para irrigar essas plantas, né? Porque as olerícolas em geral demandam uma grande quantidade de água, né? Basicamente todo o ciclo da cultura, né? Desde o plantio até próximo da colheita. Cessa-se a água para algumas culturas mais próximo da colheita, né? Mas enfim, são aspectos que a gente tem que considerar para se escolher o local ideal para implantação da horta. Em relação à localização, a gente sempre opta por realizar o plantio de olerícolas próximos às casas, né, onde que aquele trabalhador está vivendo, áreas obviamente que estejam limpas, né, livres de entulho ou de materiais que possam contaminar o solo, né? E também a localização deve-se levar em consideração no caso daquelas hortas para produção, para comercialização, né? Está perto do mercado consumidor, né? Ou está próximo de uma via de escoamento fácil, né? Isso aí seria o mais adequado. A escolha da espécie e variedade de olerícolas. Então isso aí vai depender muito, né, a começar da região onde que você vai plantar, né? Você pode ter algumas espécies que não se adaptam bem a uma condição climática mais quente, né? Outras espécies você já tem variedades adaptadas a uma condição mais quente. Então você tem que escolher a variedade dependendo dessa condição climática que você tenha, né? Então esse é um aspecto que inclusive vocês vão ver no próximo módulo, né? Creio eu, no módulo 4 ou no módulo 5. Então você vai ver lá a influência do clima na produção. Uma outra condição é o seguinte: qual tipo de horta que você está pretendendo instalar? É uma horta doméstica, coletiva, escolar? Então, para esses casos, você tem aí que ter diversidade de olerícolas plantadas, né? Para ter uma diversidade também de nutrientes, né? De vitaminas, né? Que serão fornecidas por essas olerícolas, tá? Uma horta escolar, por exemplo, a diversidade de práticas pedagógicas ou práticas recreativas que você pode ter, né? Agora, quando você está tratando de uma pequena horta comercial, em pequena escala, uma grande horta comercial, vai depender muito do mercado consumidor. Se você está numa região que tem uma demanda grande por hortaliças olerícolas folhosas, né, tipo do alface, rúcula, agrião, couves,
cheiro verde, né? Cebolinha, salsinha, coentro. Então você normalmente vai plantar essas espécies e nas variedades adequadas para aquela região e também para aquela época do ano, né? Em relação à grande horta comercial, a lógica é bastante parecida a essa, só que nesse caso aí é levado-se em consideração bastante o mercado consumidor, né? Por exemplo, eu tenho condições de produzir em grande quantidade, em qualidade e tenho mercado para receber essas minhas olerícolas, imaginando que a maioria delas são bastante perecíveis, né? Então o tempo de prateleira é bastante curto. Então são aspectos que devem ser considerados, né? Então aqui é uma tabela que eu trago aqui para vocês para a gente ter uma noção, né, em relação ao valor nutritivo das hortaliças, né? Isso deve ser sempre levado em consideração quando você planeja, né, instalar uma horta do tipo doméstico, coletivo ou escolar, né, para você ter uma diversidade de nutrientes sempre disponíveis e o ano todo, né? Então você não vai plantar uma horta doméstica onde você tem lá, não, eu vou plantar e vou cultivar só nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, por exemplo. Não. O que você tem que ter? Uma manutenção durante todo o ano, né? Um fornecimento de alimento de qualidade o ano todo. Então aqui é uma classificação que a gente traz, né? Também foi mais ou menos abordada no módulo 1, mas aqui você tem olerícolas fruto, olerícolas herbáceas, olerícolas tuberosas, olerícolas aromáticas, né? Então essa diversidade é importante, né, para as hortas familiares, né, as hortas domésticas, escolares, institucionais e coletivas, né? Agora, quando as hortas são para comercialização, né, para geração de renda para o produtor, ele vai acabar optando pela espécie e pela variedade que seja mais rentável para ele, né? A escolha da espécie e variedade olerícola ela é altamente influenciada pelas condições climáticas, né? Que esse é um aspecto bastante importante que vocês verão no módulo específico desse curso, né? Então, aqui é só um alerta para vocês ficarem atentos, né? As espécies que são produzidas no Brasil elas são bem adaptadas às condições tropicais, né? Então, para algumas espécies, o que a gente tem? Nós temos variedades que podem ser plantadas no período de verão e tem outras variedades que podem ser plantadas no período de inverno, né, no período mais frio, para essas regiões centro-sul do país, né? Então há uma influência do clima, né, principalmente da temperatura, da pluviosidade, da umidade relativa do ar em relação ao ciclo, à colheita, a fitossanidade, a produtividade, a qualidade de produto e ao preço de mercado. Alguns desses aspectos serão focados, né, em outros modos, mas vamos pegar aqui um exemplo do preço de mercado, né? Então, se você planta numa época do ano em que há uma ocorrência muito grande de chuva, há uma grande pluviosidade, a gente sabe que nessa época há uma maior dificuldade em se produzir alguns tipos de olerícolas e com isso o preço de mercado é maior, né? Então isso é financeiramente melhor para o produtor desde que ele consiga produzir nessa condição. Então ao final do curso, né, vocês têm que ter uma noção de que espécie que é adequada para aquela condição climática e aonde que você vai ter um maior retorno, né? Em termos de financeiros, quando é uma horta comercial. Quando é uma horta doméstica, nesse caso a gente tem que levar em consideração para escolher aquelas espécies mais resistentes ou mesmo a gente realizar algumas adaptações, né? Algumas adequações para se produzir durante todo o ano. Aqui é uma tentativa de se fazer uma distinção de espécies de olerícolas em relação à adaptação climática. Então, por exemplo, quando você está numa região de clima quente, região norte, nordeste do Brasil, né,
Então você tem espécies como, por exemplo, as cucubitáceas, batata doce, o quiabo, a melancia, melão, as pimentas que são adaptadas, produzem bem nessa condição, né? Por outro lado, quando você tem aí uma adaptação numa região de um clima mais ameno, né? A região centro-sul do país, uma região de maior altitude. Então, por exemplo, a batata, o tomate, a alface, o almeirão, cenoura, tá? São espécies mais adaptadas a essa condição e há inclusive variedades para épocas do ano. Por exemplo, alface de inverno, alface de verão, cenoura de inverno, cenoura de verão, cenoura de meia estação e assim por diante, né? A adaptação climática, né, em relação às condições de clima mais frio, né, a região sul do país e regiões de alta, elevada altitude, né? Por exemplo, alho, cebola, alcachofra, algumas brascas, beterraba. Então, você tem o que? Você tem algumas variedades, por exemplo, de couve-flor para a época de verão e couve-flor para a época de inverno, né? Então você tem adaptação também para essas variedades, né? No caso do alho, é possível, inclusive, realizar o processo de vernalização em câmaras frias em pré-plantio, né? Onde que as sementes do alho, o bulbilho, fica por um tempo estocada numa câmara fria a baixa temperatura, né? E para em seguida ser plantado, né? Que é aquilo que a gente chama de alho nobre, que são aquele alho com poucos bulbilhos, né? E com a cabeça maior, né? A cebola já existe as variedades bastante adaptadas aqui para as nossas condições tropicais, porém a produção de sementes ela deve ser realizada em regiões de clima frio, né? Então a planta vai fechar o ciclo dependendo dessa condição climática fria, né? São só alguns exemplos que vocês verão com maior profundidade em outro módulo. Passando aqui a propagação das olerícolas, né, como que a gente multiplica as olerícolas, então a gente pode dividir didaticamente em 3 grupos, né? Uma propagação sexuada, uma propagação olerícolas de propagação vegetativa e olerícolas que podem ser propagadas de ambas as formas, né? Isso quando a gente está levando em consideração a produção comercial, né, principalmente. Então a sexuada nada mais é do que aquela olerícola que a gente se utiliza da semente verdadeira, né? Então é a propagação seminífera. A propagação assexuada ou vegetativa, a gente vai se utilizar alguma parte da planta para produzir para propagar aquela planta, né? Por exemplo, no caso do alho, o que a gente usa? Os bulbilhos, né? A batata, o próprio tubérculo, né? A mandioquinha, partes do rizoma e assim por diante, né? E a propagação seminífera, né? Ou assexuada, nesse caso, há as duas alternativas, como é um caso aqui a cebola, né? Que você pode propagar tanto por semente quanto por bulbinhos, né? No caso da couve, a gente também pode se propagar por sementes quanto produzir mudas, né? A partir de partes vegetativas da planta. Então esses são os tipos básicos, né? Então ficarem muito atentos a isso aí na hora que forem realizar a leitura da apostila. Quando a gente vai plantar, né, ou produzir mudas, a gente tem algumas opções tecnológicas a se fazer. Por exemplo, quando que eu vou fazer muda e quando eu vou semear direto, né? Então, tem algumas espécies que essa adaptação tecnológica favorece a produção de mudas, né? Por exemplo, a alface, o almeirão, o agrião, o brócolis, a couve-flor, o repolho, a berinjela, quiabo, rúcula, tomate, entre outros. Então o que você faz? Você vai produzir mudinhas, você vai pegar a semente, né, seja ela sexuada ou assexuada, vegetativa, e vai produzir a mudinha de alguma forma, normalmente em bandejas ou sementeiras. Depois dessa muda formada, que você vai plantar diretamente no campo, né? Ou seja, você vai levar uma planta já enraizada para lá, né?
pegando, produzindo, né, numa fase bastante sensível, né, que é aquele primeiro, né, a germinação, até lá a produção das primeiras folhas, né. No caso do semeio direto, a gente pode destacar o alho, a batata baroa, né, ou mandioquinha, a cenoura, cebola, o feijão de vagem, a feijão de fava, mandioca, entre outras, né. Nesse caso, o que a gente faz? Nós vamos fazer o semeio diretamente. Ou isso é uma escolha tecnológica, por exemplo, a cenoura. Ela não é uma planta que é viável você fazer o transplante, né, o transplantio, porque senão as raízes vão ficar todas tortas na hora do momento desse transplantio, né. A viabilidade econômica também, você vai enraizar, por exemplo, o alho para depois levar para o campo, isso fica inviável economicamente, né. Então, você tem aí essa opção tecnológica que deve ser verificada antes do plantio de cada espécie, né. Então, pessoal, já aqui finalizando a introdução dessa disciplina, né, a gente pode levantar algumas questões com vocês que vocês podem analisar, né? Por exemplo, como escolher um tipo de horta? Para que servem as hortas, né? Por que as hortas domésticas estão voltando a ser importantes? De que modo as hortas domésticas podem melhorar a vida das pessoas? Quais atividades didáticas podem ser desenvolvidas em hortas escolares? Qual a importância da manutenção das hortas em zonas urbanas e periurbanas? Quais as recomendações para a escolha do terreno da horta? Como planejar a amostragem do solo da horta? Quais são os principais problemas causados pelo uso da enxada rotativa? Essa já é uma pergunta que vai estar mais focada na outra parte, né, desse módulo. Então são questões que podem ser levantadas por vocês no momento da leitura da apostila, né? E também pela disponibilização de outros materiais que a gente fará durante esse módulo, né? Que apesar de ser um módulo bastante curto, ele só tem 15 horas, né? É um módulo bastante intenso em meio de informações. Então, eu fico aqui à disposição, vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem via fórum, né, onde que o tutor, o Arthur e eu podemos retornar aí para esclarecer as dúvidas. Fiquem atentos aos prazos, né, porque o módulo possui algumas atividades que são avaliativas, como por exemplo uma avaliação, depois vai haver um fórum de discussão, uma avaliação final, né, e que vai ajudar vocês a fixar esse conteúdo, tá certo? Então eu agradeço mais uma vez a todos, muito obrigado e até mais.